Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos discutir um pouco sobre a estrutura dos cromossomos metafásicos e da mesma forma que nós abrimos um parênteses ali no meio da aula anterior para relembrar um pouquinho sobre a estrutura e a replicação do DNA, agora nós vamos abrir um parênteses também durante essa aula para entender a estrutura do cromossomo metafásico. Por que eu quero falar do cromossomo agora? Porque na próxima aula, que vai ser a divisão celular, a mitose, a gente precisa ter o conhecimento já do que é um cromossomo metafásico. Então eu prefiro não quebrar a aula de mitose para falar de cromossomo e falar nesse intervalo entre interfase e mitose, porque o DNA já foi duplicado, como a gente viu lá na fase S, né, da interfase. Então, a consequência da duplicação do DNA é a sua organização e a sua estruturação na forma de cromossomo. Esse é o jeito que nós enxergamos a molécula de DNA organizada durante o processo de divisão celular. Por isso que eu prefiro falar do cromossomo metafásico agora, certo? Então, os cromossomos metafásicos se referem à metáfase, que é quando nós vamos visualizar esses cromossomos no núcleo da célula. Né? O núcleo já vai estar desorganizado, mas é quando a gente vê o cromossomo organizado durante a divisão celular. Como o DNA já foi duplicado, vamos entender então a estrutura do cromossomo metafásico. Aqui à direita nós temos a microscopia eletrônica de varredura de alguns cromossomos metafásicos. Tem 11 cromossomos aqui, né? O cromossomo é gordinho, é fofinho, dá vontade de apertar, mas ele é muito pequenininho, tá? Tem 1, alguma coisa micrômetro aí esse cromossomo condensado. Então ele é muito pequenininho. Mal a gente consegue ver na microscopia de luz. Os objetivos da nossa aula: conhecer a estrutura dos cromossomos metafásicos, entender como acontece a condensação dos cromossomos, identificar os tipos de cromossomos quanto ao centrômero e conhecer a estrutura dos cromossomos politênicos. Bom, alguns termos essenciais, então, só para a gente caracterizar melhor, né? O cromossomo corresponde a uma molécula de DNA mais proteínas, portanto, cromatina, que quando duplicado durante o ciclo celular, lembra, o DNA é duplicado lá na fase S, ele atinge grau máximo de condensação durante a metáfase, uma fase da divisão celular, a mitose. Então eu quero falar do cromossomo agora, porque o nosso DNA já foi duplicado, então a tendência é de que durante a aula de divisão celular a gente já conheça a estrutura do cromossomo para saber como que ele está organizado lá na metáfase. O cromossomo é dividido em braço curto, que é esse daqui, esse menorzinho, chamado de braço P, e o braço longo, esse maior, é o braço Q. Como ele está duplicado, aqui a gente vê dois braços curtos e dois braços longos. Porém, o cromossomo, a molécula de DNA, né, uma das moléculas de DNA está aqui dentro. Começa aqui e termina lá. A outra molécula de DNA que foi duplicada é essa que fica aqui do ladinho, que a gente já vai conhecer quem é. Cromátide, mais um conceito importante. Então, uma fibra de cromatina condensada, sendo que cada cromossomo metafásico é formado por duas cromátides iguais. Uma vez que o DNA já foi duplicado, elas são chamadas de cromátides irmãs e ficam unidas na região do centrômero, que é a constrição primária. Então, o DNA que existe dentro de uma célula que não está duplicando seu material genético é como se fosse uma cromátide, tá? Quando acontece a fase S, essa cromátide é duplicada. A dupla fita se abre e cada uma das fitas simples serve de modelo para produção de uma fita nova. Então, o cromossomo metafásico ele é formado por duas cromátides irmãs. Era uma cromátide que foi duplicada e ficou duas cromátides irmãs. Então, isso que está marcado em verde é uma cromátide. O que está do outro lado é a cromátide irmã dessa daqui. Elas são iguais em sequência de nucleotídeos, tá certo?
Então, nós temos os braços do cromossomo, o centrômero, a constrição primária, né? Esse acinturamento do cromossomo, por isso que ele fica com aspecto de X, né? Como se fosse o ponto de divisão que vai separar os braços. E tem também o telômero, que corresponde à pontinha do cromossomo, da extremidade aí do cromossomo. Outro conceito importante é o conceito de cariótipo. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula que representa uma espécie. O número de cromossomos de uma espécie é representado por N, e uma célula diploide humana, por exemplo, da espécie humana, do Homo sapiens, ela tem um conjunto de cromossomos que é chamado de 2N, né, por isso que é uma célula diploide, corresponde a 46 cromossomos. E uma célula haploide humana, que seria um gameta, tem a metade desse número de cromossomos. Então, N é igual a 23. Por que o gameta tem a metade? Porque quando o gameta feminino encontra o gameta masculino, o número 2N é reestabelecido dentro de cada uma das espécies. Fazer o cariótipo de uma célula, de um organismo, de um indivíduo, é você pegar todos os cromossomos de uma célula, e esses aqui são todos cromossomos metafásicos de um ser humano, né? E a gente pega então todos esses cromossomos e alinha eles pelo tamanho, pelo seu tamanho, identificando os pares. Por exemplo, aqui tem o cromossomo 1, o par do cromossomo 1. Aqui o par cromossomo 2, o par do cromossomo 3, e assim sucessivamente. O que isso significa? Um deles veio do gameta feminino, o outro veio do gameta masculino. Isso para o par 1. Para o par 2 é a mesma coisa, um do gameta feminino, um do gameta masculino, e assim sucessivamente. Esse cariótipo é de uma mulher, porque os cromossomos sexuais são X e Y, ou melhor, de um homem, né? Que doideira. Cariótipo de um homem, cromossomo X e cromossomo Y. Viajei agora. Tá? São 23 pares de cromossomos, na verdade 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. Essa tabelinha mostra o número de cromossomos em diferentes organismos, tá? Dentro da espécie o número tende a ser igual, exceto peixe, porque peixe não é de Deus, tá? Peixe dificilmente tem número de cromossomo igual. Peixe é de outro mundo, não é da Terra, não. Mas, de maneira geral, o número de cromossomos é sempre constante nas espécies, tá? Ascaris megalocéfala, lombriga de cavalo, tem 2 cromossomos. Cana-de-açúcar tem 80 cromossomos. Veja que o número é bastante diversificado. O ser humano tem 46, tá? Mas não significa que 2 organismos podem ter mais ou podem ter números diferentes, né? Ou números iguais e serem de espécies diferentes. Por exemplo, rato tem 42 e macaco também tem 42, mas isso não faz com que rato e macaco sejam iguais, tá? O número de cromossomos não determina uma espécie, mas a quantidade de cromossomos que uma espécie tem é sempre a mesma na maioria dos casos. Vamos conhecer então a estrutura dos cromossomos metafásicos. O que sustenta um cromossomo são as proteínas não histônicas da família SAR, que formam o chamado esqueleto metafásico. Esse esqueleto metafásico é um eixo proteico sobre o qual a cromatina se condensa, a cromatina se organiza. Então, o esqueleto metafásico são essas proteínas eletrondensas aqui organizadas que formam como se fosse um osso, né, que dá sustentação para o cromossomo. Isso que a gente está vendo aqui, esses filamentos cinzas aqui embolados ao redor do esqueleto metafásico, é cromatina, tá? É fita de DNA. Aqui nas extremidades a gente vê a fita de DNA, né? A dupla fita, não dá para ver a hélice, mas a gente sabe que ela está ali. Todo esse restante embolado aqui é o DNA compactado ao redor do esqueleto metafásico, certo? Aqui nós temos a eletromicrografia de um cromossomo humano, do qual foram retiradas as histonas. Algumas proteínas não histônicas formam uma estrutura de sustentação, da qual emergem alças ou anéis de DNA
de diferentes comprimentos, conforme ilustrado no esquema do canto superior. O esqueminha está aqui e a representação é essa. Além das proteínas SAR, nós temos as proteínas da família SMC, que mantém a estrutura e a compactação dos cromossomos. Temos o complexo condensina, que faz a condensação cromossômica, e temos o complexo coesina, que mantém unidas as cromátides irmãs. Proteína condensina está representada aqui por azulzinho, né? Como se fosse um grampo de cabelo, e esse grampo vai prendendo as alças de cromatina, enrolando essas alças de cromatina, enrolando e prendendo, enrolando, até formar a estrutura do cromossomo metafásico, aquele cromossomo gordinho. O complexo coesina, eu não achei o slide dele aqui nessa aula, mas o slide dele aparece lá na aula de mitose, tá? Foi uma falha, desculpe. Mas eu vou mostrar para vocês o slide do complexo da coesina lá na aula de mitose. Não se preocupem, porque eu garanto que ele está lá, tá certo? Mas a função do complexo coesina é unir as cromátides irmãs. As cromátides irmãs estão unidas na região do centrômero e é lá onde a gente vai encontrar uma maior concentração de moléculas de coesina para manter juntas as cromátides irmãs. No centrômero, nós temos uma sequência rica em DNA repetitivo, chamada de DNA satélite. São sequências de DNA repetidas que caracterizam a constituição dessa região chamada de centrômero. É uma região de manutenção máxima da adesão entre as duas cromátides irmãs em função da presença das coesinas. E existem proteínas acessórias ligadas ao centrômero, formando uma estrutura chamada de cinetocoro. O cinetocoro terá um papel fundamental na separação das cromátides, como a gente vai ver depois na próxima aula de divisão celular. O cinetocoro é essa proteína acessória que fica ligada ali na região do centrômero. Essa proteína ela se organiza em nucleossomos especiais. Nucleossomos, lembra que ele tem 8 subunidades proteicas, H2A, H2B, H3 e H4, né, 2 de cada. Então, na organização do cinetocoro, nós temos uma histona H3 modificada, pelas quais essa proteína se organiza quando acha essas histonas lá na região do centrômero, e aí a gente vai ter vários cinetocoros na região centromérica. Aqui nós temos a representação de um cinetocoro de levedura, porém os cromossomos humanos têm cinetocoros maiores e mais complexos, que conseguem capturar até 20 microtúbulos. O cinetocoro da levedura captura um microtúbulo. Olha a estrutura do microtúbulo aqui, lembra dos 13 protofilamentos, né, formando aquele canudinho, alfa, beta, tubulina. Esse então aqui em verdinho é um microtúbulo. O cinetocoro é como se fosse um soquete onde você rosqueia a lâmpada, né? Então o microtúbulo é como se fosse a lâmpada e o soquete é o cinetocoro. Vejam que eles se encaixam perfeitamente. O cinetocoro se liga ao microtúbulo e, consequentemente, o cromossomo está ligado pela região centromérica ao microtúbulo. Nós vamos ver que o microtúbulo vai organizar o fuso ou aparelho mitótico, responsável pela segregação, pela separação das cromátides, como a gente vai ver na próxima aula. A posição do centrômero determina a classificação ou uma subdivisão dos cromossomos em 4 tipos em função da disposição dos centrômeros. Eu prefiro falar para vocês aqui da direita para a esquerda, em função da organização do slide, né? Não tenho quadro para desenhar, infelizmente. Então a gente vai ler aqui ao contrário, da esquerda para a direita, para entender como que acontece a organização dos cromossomos, tá? Em função do centrômero. Nós temos os cromossomos metacêntricos. Quem são os cromossomos metacêntricos? Aquele que o centrômero divide o cromossomo ao meio, ou seja, braço P e braço Q são iguais, têm o mesmo tamanho, tá? Então esse é um cromossomo metacêntrico.
Depois vem o cromossomo submetacêntrico. No cromossomo submetacêntrico, nós temos o centrômero dividindo o cromossomo em braços desiguais. Agora, o braço P é menor que o braço Q. Depois nós temos o cromossomo acrocêntrico, onde o centrômero é subterminal. O centrômero está quase no final do cromossomo, mas não está no final. Nesse caso, o braço P é muito menor que o braço Q. E por último, cromossomo telocêntrico, que tem o centrômero terminal. Nesse caso, o centrômero fica na ponta do cromossomo, na extremidade do cromossomo. Tá? Então, a gente só tem um braço, não tem mais os dois braços, né? O P e o Q. Agora só tem um braço. E daí a gente não diz nem que ele é maior ou menor. Esse é um único braço. Certo? Essa organização que vocês estão vendo nessa imagem corresponde a uma cromátide, mas no cromossomo metafásico nós temos cromátides irmãs unidas na região do centrômero. Então, essa organização de cromossomo que vocês estão vendo aqui, formando Vzinho, Vzinho, não é um Vzinho, né, porque não está dobradinho aqui, mas poderia ser um Vzinho e aqui só um palitinho, ela virtualmente não existe, porque o cromossomo sozinho, desse jeito aqui, na condição de cromátide, ele nunca vai se condensar, ele só vai se condensar se forem as cromátides irmãs, em decorrência de um DNA que já foi duplicado e que vai se dividir. Então, essa condição que nós vemos aqui, ela não acontece. Por quê? Vocês sabem que os cromossomos parecem xizinhos, né? Justamente. Então, no cromossomo metacêntrico, com as cromátides irmãs unidas pela região do centrômero, nós temos o centrômero dividindo aqui os braços ao meio. Então, fica um X perfeito. Submetacêntrico, dois bracinhos menores, dois bracinhos maiores. Acrocêntrico, dois bracinhos muito curtinhos e os dois braços maiores, né? E no telocêntrico ele não faz o xizinho, ele fica no formato de V, tá? Porque não tem os bracinhos menores aqui. Então essa é a condição que a gente enxerga durante o processo de divisão celular, porque é assim que aparece o cromossomo duplicado, tá certo? Cromossomo telocêntrico é muito comum em bovino. Se você colocar cariótipo de bovino lá no Google, você vai ver que aparece um monte de cromossomo telocêntrico. Espécie humana, roedor, por exemplo, é tudo meta, submeta e alguns acrocêntricos, tá? A maioria submetacêntrico. Aí cada organismo tem o seu, cada espécie, né, tem os seus tipos de cromossomos característicos. Lembra da NOR, da região organizadora do nucleolo, né? O centrômero é a constrição primária e a NOR é a constrição secundária, uma outra região, um outro afilamento que existe lá no cromossomo, e acontece um estrangulamento da cromátide na região onde se organiza o nucleolo, né? Nós já falamos sobre isso na aula anterior. Aqui tem um cromossomo politênico, que coincidentemente a gente já vai conhecer a estrutura, né? Mas nas regiões da constrição secundária é onde o nucleolo se organiza. Para terminar a estrutura do cromossomo, só precisa falar do telômero, que é a pontinha do cromossomo, né? Aqui nós usamos uma sonda fluorescente para marcar as regiões dos telômeros, por isso que as pontinhas aqui apareceram todas acesas, tá? Os telômeros correspondem então às extremidades dos cromossomos e são muito conservados ao longo da evolução das espécies. É uma sequência especial de DNA repetida em tandem, ou seja, repetida em sequência, que para seres humanos é TTA-GGG-TTA, na espécie humana, né? Ela é produzida por uma enzima chamada de telomerase. Os telômeros impedem a adesão dos cromossomos, né? Impede que esse cromossomo se funda com esse daqui, ou se ligue a esse daqui, ou a esse outro, enfim, né? Impede a adesão dos cromossomos. E o encurtamento está relacionado com o envelhecimento celular. Nós temos encurtamento de telômero em células que estão morrendo, e, curiosamente, nós temos telômeros gigantescos em células tumorais, por isso que é difícil a célula tumoral morrer.
porque o telômero dela é tão grande que não encurta. Se não encurta, a célula não morre, né? O comprimento de telômero é como se fosse o prazo de validade da célula. Encurtou demais o telômero, hora de entrar em apoptose, tá certo? Quem tiver interesse pode vir conversar comigo que a gente conversa um pouco sobre telômeros. Para finalizar, então, os cromossomos politênicos. Aqui vocês estão vendo cromossomos não no formato de xizinho, né? Mas sei lá, eu vejo isso, lembro de uma cobra cega, umas minhoca meio superdotada, marombada, enfim. Esses são cromossomos politênicos do núcleo interfásico das glândulas salivares de um inseto, Rhincosclara angali. Nossa, que nome difícil. Apesar de seu núcleo interfásico, de ser um núcleo interfásico, os cromossomos são bem visíveis em razão da politenia. Cada cromossomo é constituído por inúmeras faixas claras e escuras alternadas, coloração por orceína lactoacética num aumento de 1.200 vezes. Esse cromossomo é tão grande que a gente consegue ver ele a olho nu. Tá? Os cromossomos politênicos foram identificados por Eduardo Balbiani em 1881. São cromossomos interfásicos, como a gente viu, tá? Não são cromossomos metafásicos. Eles aparecem normalmente durante o ciclo celular, na intérfase, ou interfase. Aparecem onde? Em larvas de insetos dípteros. Quem são os insetos dípteros? Principalmente a família das moscas, né? Aqueles que têm duas asas, apenas, um par de asas. Onde que a gente vai encontrar? Na larva de inseto, não é nem no inseto adulto, é a larva do inseto, tá? Túbulos de Malpighi, glândulas salivares, onde eles são mais desenvolvidos, né? Mais fáceis de serem encontrados e mais bonitos de serem visualizados, também no trato digestório e nos músculos. Esses cromossomos são excepcionalmente grandes, tá? 150 a 250 micrômetros. Isso aqui é 0,1 milímetro, né? De 0,1 a 0,25 milímetro, então dá quase para a gente enxergar esse cromossomo. A carga de DNA é até 1000 vezes maior do que a carga de DNA de um cromossomo normal. É uma organização, uma função do metabolismo dessa fase larval dos insetos, onde a gente encontra uma intensa atividade, um intenso metabolismo, né? Lembra que o bichinho está passando de larva para bichinho com duas asas, né? Então é um metabolismo muito gigantesco que acontece nessas larvas de insetos e talvez isso ajude a gente a entender por que eles têm cromossomos tão grandes com uma carga de DNA tão maior do que era de se esperar para o organismo adulto, por exemplo. Os cromossomos politênicos são formados por numerosos filamentos paralelos, né, polis muito e tânia fita, então por isso politênicos. São formados por regiões chamadas de cromômeros, que são as regiões mais compactadas, essas mais eletrondensas. As regiões intercromoméricas, que são menos compactadas, chamadas de interbandas. E também os puffs, ou anel de Balbiani, que é uma região onde ocorre alta taxa de transcrição, ou seja, um DNA que está sendo altamente transcrito para a produção de proteínas e RNAs. 10 a 15% do DNA dos cromossomos politênicos se expressam ao mesmo tempo nos puffs, estando o restante do genoma inativo. Onde tem puff, tem alta taxa de transcrição. O restante do genoma não está sendo transcrito. Representa um modelo de amplificação gênica, ou seja, genes que aparecem duplicados, triplicados, multiplicados por 10, 20, 50, 100, 1000 vezes. Isso que é amplificação gênica, em função do metabolismo gigantesco dessas fases larvais. São morfologicamente estáveis e se desintegram com o tecido durante a metamorfose. À medida que o bichinho vai passando de larva para inseto com duas asas, né, ele vai perdendo os seus cromossomos politênicos e na vida adulta esses cromossomos não aparecem mais.
Olha aqui, as bandas são aquelas regiões mais escuras, né? Eu falei elétron densa, mas a gente não precisa nem de microscopia eletrônica para ver isso, de tão grande que é o cromossomo. As interbandas, as regiões mais claras. Os puffs são essas alças, né, onde a gente vê um alto nível de transcrição, produção de RNA e possivelmente produção de proteína. Então é essa ordem: banda escura, interbanda clara, às vezes os puffs, interbanda clara, banda escura, e se repete: interbanda, puff e assim sucessivamente, tá? Sempre interbanda, puff, interbanda, banda. Aí volta. Interbanda, puff, interbanda, banda. E vai. Por aí se repete. Certo? Micrografia de cromossomos politênicos de glândulas salivares de drosófila. Drosófilas são aquelas mosquinhas que ficam sobrevoando uma banana por ali, né? Mosca das frutas ou mosca da banana. Uma banana madura, um mamão maduro. Sempre tem uma drosófila ali por perto rodeando, tá? Micrografia da porção de um cromossomo. O DNA foi corado com um corante fluorescente, mas a imagem reversa apresenta que o DNA é em preto ao invés de branco. As bandas são facilmente visualizadas como regiões de concentração aumentada de DNA. Esse cromossomo foi processado por um tratamento de alta pressão, de modo a mostrar um padrão distinto de bandas e interbandas mais claro. Em B, micrografia eletrônica de uma pequena secção de um cromossomo politênico de drosófila visto em corte fino. Bandas de diferentes espessuras podem ser facilmente distinguidas, separadas por interbandas que contêm cromatina menos condensada. Olha uma banda bem espessa aqui, mais uma bandinha fina, depois vem outra banda espessa, né? E as interbandas aqui bem características. Aqui não temos nenhum puff. Mas aqui nós temos puffs, né? Com transcrição muito ativa, possivelmente. Fotomicrografia de cromossomos de Rinkosiara angeli. Em B, um puff. Aqui nós temos um puff em DNA em fase de expansão na extremidade do cromossomo, setas. Em A, a mesma região após regressão do puff. Veja que o puff é variável, né? O puff vai e vem. Quando precisa transcrever, forma o puff. Terminou a transcrição, o puff se desorganiza, certo? Aqui é uma autorradiografia, possivelmente. Autorradiografia de cromossomo de animal injetado previamente com uridina H3. Observa acúmulo de grãos de prata nessa região de um puff. Aumento de 1.200 vezes. Ok? Pessoal, então esses são os cromossomos politênicos. E espero que vocês tenham entendido a estrutura geral do cromossomo. Aí agora na nossa próxima aula a gente vai falar da divisão celular. E estando com esse conceito, essa ideia de cromossomo já consolidada na cabecinha de vocês, fica muito mais fácil entender e não precisa interromper de novo a aula de mitose para relembrar como que aconteceu a duplicação do material genético até virar o cromossomo lá durante a metáfase. Senão fica um gap, um intervalo muito grande aí entre uma informação e outra. Por isso que eu prefiro trabalhar dessa forma, tá bem? Mas lembra que isso tudo está acontecendo simultaneamente. Eu relembro de novo essas informações para vocês na próxima aula. Um abraço, até a próxima.